Diversas são as maneiras de se queimar livros, e o mundo está cheio de pessoas autoritárias correndo com fósforos acesos. Por isso digo, estamos caminhando para uma tecnocensura. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. Estamos em um momento histórico muito importante, em que testemunhamos a moderna queima de livros. Ou seja, se trata da eliminação das ideias perigosas para os governos e das pessoas que as defendem. Presenciamos a todo momento a supressão das ideias divergentes, enquanto as pessoas estão anestesiadas vendo televisão e rolando seu feed com notícias da grande mídia em seus celulares. No artigo 5º da Constituição Brasileira, nos diz que é livre a manifestação do pensamento. Mas o que é a Constituição senão um amontoado de letrinhas escritas em um guardanapo por um conglomerado de burocratas? A verdadeira Constituição é aquilo que a maioria dos togados em Brasília dizem que é, já que eles têm um monopólio de interpretar o documento. Na prática, é livre a manifestação do pensamento, apenas se ela é permitida pelas Big Techs, como Facebook, Google, YouTube e Twitter, ou não contrariar os funcionários do governo com seus altos salários pagos pela população brasileira. Nos Estados Unidos, descobriram por meio de documentos internos divulgados pelo Subcomitê Seletivo do Judiciário da Câmara sobre Armamento do Governo Federal que o governo trabalhou em conjunto com empresas de mídia social para censurar certos discursos. Lá, ao menos, eles tentam deixar as coisas por debaixo dos panos. Aqui, a censura é aberta, com togados pedindo para o YouTube banir certos criadores de conteúdos e bloquear contas bancárias de pessoas que falam mal deles. E por censura, quero dizer o esforço de amordaçar, erradicar e silenciar por completo qualquer tentativa de discurso diferente daquele aprovado pela narrativa governamental e dos veículos da mídia tradicional. Tudo na lei. Afinal, a censura é para garantir o Estado democrático de direito e o atual regime do politicamente correto, que visa expurgar todos os dissidentes. Esses mecanismos de censura nos impedem de dizer coisas óbvias e faz as pessoas negarem a própria realidade. Um exemplo é dizer que as pessoas com grande circunferência abdominal que ocupam 12 lugares no avião precisam pagar por eles. É praticamente um crime. E que desligar a economia de uma sociedade não é um bom método para acabar com um micróbio que tem baixíssima taxa de mortalidade. No nosso país, as autoridades estão censurando conteúdo diferente ao distribuído pela mídia tradicional referente ao bichinho chinês, mesmo que isso tenha base científica de informações confiáveis, chamando isso de desinformação. Inclusive, humoristas são proibidos de fazerem shows, sendo até mesmo presos no processo, por fazerem piadas maldosas. Enquanto isso, vemos o sistema de justiça soltar criminosos que praticaram barbaridades que é bem melhor nem citar aqui. Os governos do mundo inteiro parecem ter assumido o papel semelhante à distopia de 1984, do Ministério da Verdade, que pela própria definição do autor seria um tecnofascismo. Um sistema alimentado por gigantes tecnológicos, empresas e governos que trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum nefasto. Apesar de muitas pessoas acreditarem que eles estão em conjunto para proteger a sociedade de campanhas de desinformação tidas como perigosas, isso está longe de ser verdade. O que eles estão fazendo é destruir o terreno, fertilizado por ideias diferentes que seriam utilizadas para os indivíduos poderem germinar novas ideias, pensando por si e desafiando assim a elite no poder. Essa censura reestrutura a realidade para ficar com a cara de 1984, no qual o Ministério da Verdade policia o discurso, garantindo que os fatos estão conforme a versão da realidade adotada pelo governo. O autor do livro escreveu o romance com um triste final, como se fosse um aviso às pessoas. Porém, os governos e muitos indivíduos com complexo de megalomania parecem ter o levado a cabo como um manual de instruções. Por isso, estamos observando o fim da liberdade de expressão como a conhecíamos. Em um mundo cada vez mais automatizado e filtrado por inteligência artificial, estamos à mercê dos algoritmos totalmente inflexíveis que ditam onde começa e termina a nossa liberdade. A partir do momento que ela se tornar parcial ou totalmente integrada à burocracia governamental, estaremos sujeitos aos julgamentos totalmente parciais dos governos tecnológicos. E é nesse momento que começa a tecnocensura. Primeiro, os censuradores começam perseguindo os chamados extremistas, que propagam o tão maldoso discurso de ódio, termo definido pelos próprios censores. Posteriormente, vão atrás dos extremistas que propagam a chamada desinformação. São aqueles que ousam contestar o processo democrático, ou os que duvidam do Holocausto, ou mesmo que algum determinado indivíduo não tenha sido inocentado pela justiça.
Com essa escória da sociedade estão aqueles que dizem que picadinhas não funcionam, ou que ficar em casa durante os anos de 2020 e 2021 podem ter causado crises econômicas severas. Por fim, eventualmente, os aliados desses extremistas podem ser considerados tão culpados quanto eles. Portanto, aqueles que ajudaram por meio de doação de dinheiro ou que ajudaram a espalhar suas supostas desinformações são caçados como bichos. Tudo isso acontece enquanto a sociedade está passando panos quentes e está fechando os olhos para os mandos e desmandos dos donos dessa futura tecnocensura que se estabelece gradativamente. A verdade é que tudo o que os apoiadores dessa tirania racionalizam como sendo bom para os indivíduos acabará se voltando contra todos nós, nos aprisionando um por um. Todas as pessoas deveriam ficar abismadas quando um indivíduo ou grupo, seja ele proeminente ou não, é censurado, silenciado e obrigado a desaparecer na mídia tradicional, ou até mesmo das redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e qualquer outro local, simplesmente por expressar suas ideias consideradas politicamente incorretas, odiosas, perigosas ou até mesmo conspiratórias. O simples fato do governo definir sua própria realidade e o que é perigoso para ela deveria deixar todas as pessoas alarmadas, seja qual for o seu espectro político. O que muitas pessoas não compreendem é que não precisamos concordar com o que foi censurado para sermos contra o silenciamento dessas pessoas. Devemos discordar de qualquer tipo de censura, porque ignorar as ramificações de longo prazo delas é perigosamente ingênuo. Todos esses poderes que damos aos entes governamentais e seus agentes corporativos, em conluio com eles, podem ser eventualmente utilizados contra nós. Glenn Greenwald escreveu um texto para o The Intercept que cai como uma luva para essa discussão. Citação: a falácia flagrante, que sempre está no cerne dos sentimentos pró-censura, é a crença ingênua e ilusória de que os poderes da censura são implantados apenas para suprimir pontos de vista que alguém não gosta, mas nunca os próprios pontos de vista. O Facebook não é um agente subversivo e radical que policiará nosso discurso para proteger os fracos e marginalizados, ou servir como um nobre controle das travessuras dos poderosos. Eles quase sempre vão fazer exatamente o oposto: proteger os poderosos daqueles que buscam minar as instituições de elite e rejeitar suas ortodoxias. O gigante da tecnologia, como todas as corporações, são obrigadas por lei a ter um objetivo primordial: maximizar o valor do acionista. Eles sempre vão usar seu poder para apaziguar aqueles que eles percebem ter o maior poder político e econômico. Fim da citação. No futuro, dizer a verdade será um ato revolucionário. Afinal, quando o governo controlar a narrativa, ele controlará o pensamento e, consequentemente, a mente de todos os cidadãos. E, infelizmente, isso já está acontecendo, e, ironicamente, com o apoio daqueles que dizem defender a democracia. Com o fim de cada dia, estamos caminhando cada vez mais em direção a uma sociedade totalitária, com mais e mais censura governamental, cheia de violência, corrupção, hipocrisia e intolerância. Tudo bem trajado, em uma roupagem para o bem-estar da sociedade e da segurança nacional, através da tolerância e discursos inclusivos. Mas essa inclusão só vale para quem estiver do lado da tirania, não se esqueça. Inclusive, cada vez mais, os brasileiros estão aceitando, ou se omitindo, a essas incursões contra suas liberdades. Assim, a opressão endêmica se torna o novo normal. O cientista vencedor do prêmio Pulitzer, Jared Diamond, mostrou como grandes mudanças não surgem como uma súbita tempestade no horizonte. Pelo contrário, ela é implementada gradualmente, em pequenos e contínuos estágios, os quais são cada vez mais aceitos no dia a dia da população. Esse processo é necessário para que não haja resistências e que ela vire uma tirania consolidada e sem qualquer possibilidade de saída. O cientista, na verdade, estava falando da civilização da Ilha da Páscoa, mas que simplesmente sumiu e não deixou nenhum tipo de vestígio. Contudo, a analogia é poderosíssima e se encaixa perfeitamente com a erosão das nossas liberdades e o declínio da sociedade que está acontecendo debaixo de nossos narizes. Em seu texto, Diamond diz, citação: em apenas alguns séculos, o povo da Ilha da Páscoa destruiu sua floresta, levou suas plantas e animais à extinção e viu sua complexa sociedade espiralar para o caos e o canibalismo. Por que eles não olharam ao redor, perceberam o que eles estavam fazendo e pararam antes que fosse tarde demais? O que eles estavam pensando quando cortaram a última palmeira? Fim da citação. Respondendo à própria pergunta, ele diz, suspeito que o desastre não aconteceu como um estrondo, mas como um gemido. Para o cientista, os primeiros colonos da ilha ficaram maravilhados com o novo mundo.
Porém, depois de algum tempo, ela foi reduzida a um lugar estéril, sem vida, devido à população estar focada nas suas necessidades presentes, que falharam em preservar o local para as futuras gerações. Isso pode ser visto atualmente não apenas no Brasil, mas em todos os outros países. Estamos reduzindo a nossa liberdade, focando nas ditas necessidades imediatas, e não conseguiremos preservar nada para as futuras gerações. Isso é tão verdade que hoje mesmo lembramos como era a internet nos seus primórdios, e pensar sobre tudo o que poderíamos falar e debater. Se tornou um passado que, olhando hoje, parece completamente remoto e irreal. Não existe mais aquela floresta densa de liberdade como havia. Ela desapareceu lentamente, ao longo dos anos, e das leis que foram tolhendo-a de nós. A censura foi acontecendo de maneira tão incremental e sutil que ninguém parece ter notado. Nós, que conseguimos lembrar de como podíamos desfrutar da verdadeira liberdade, percebemos a diferença. Gradualmente, essa liberdade está ficando cada vez menor. Até que a última árvore, o que nos resta da nossa liberdade, seja derrubada, ninguém irá perceber a diferença. Nesse dia, a tirania do machado dará as caras, e a liberdade será extinta. Cada tentativa de minar nossas liberdades, cada direito que nos é tirado, seja de livre pensamento, de livre interação, de podermos falar o que achamos sem ter medo de sermos censurados ou ostracizados, ou da liberdade de criar nossos filhos como quisermos e de vivermos como queremos, se somam ao fracasso imensurável da nossa parte de impedir o declínio das nossas liberdades. Cabe saber se iremos conseguir parar isso antes que seja tarde, ou se teremos que aprender a nos esconder sob máscaras, sumindo no mundo ou se aglomerando em grupos que se tornarão procurados em todos os lugares. Prefiro pensar que existe uma luz no fim do túnel. Afinal, não sou muito adepto do niilismo de Nietzsche, mas estou preparado para o pior, e espero que todos assim também estejam. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.